Minhas primeiras lembranças tingidas de um azul melancólico são como fotos desbotadas num álbum empoeirado. Papai, um fantasma nessas imagens, havia desaparecido antes do meu 5º aniversário, deixando um vazio que mamãe, que eu conhecia como Ana, preenchia com uma nuvem de tempestade de emoções imprevisíveis. Num instante, ela era um turbilhão de energia frenética esfregando o chão do pequeno apartamento enquanto murmurava sobre um novo começo. No próximo, ela me envolveria num abraço sufocante, seu aperto tão forte que me roubava o fôlego. Esses abraços sufocantes, embora infrequentes, eram as únicas migalhas de carinho que eu desesperadamente ansiava. Na maior parte do tempo, eu existia como uma pequena sombra seguindo-a enquanto ela flutuava pelo apartamento. Seu rosto, marcado por uma preocupação que parecia ter vida própria, me assombrava. Às vezes, quando as linhas de preocupação se aprofundavam em sulcos em sua testa, ela me deixava com a senhora Rodrigues, a vizinha de baixo, uma mulher gentil e gordinha que sempre cheirava levemente a canela. Quando mamãe finalmente voltava, o ar em nosso apertado apartamento estalava com tensão como eletricidade estática, antes de uma tempestade. Ela bagunçava meu cabelo com um suspiro distraído, um gesto que parecia mais uma obrigação do que uma carícia amorosa. Então, um sorriso fugaz. Um mero vislumbre do calor que eu ansiava cintilava em seu rosto antes de desaparecer novamente. Com o passar do tempo, mamãe começou a namorar novamente. Então veio Marco, um homem com olhos que se enrugavam nos cantos quando ele ria um som raro em nossas vidas tensas. Ao contrário do turbilhão que era mamãe, Marco se movia com uma calma gentil. Ele me tratava com uma bondade que parecia totalmente estranha em nossa casa, um bálsamo suave para minha alma perpetuamente ansiosa. Lembro-me de um incidente particularmente humilhante na escola com Joana Silva e sua panelinha. Suas palavras cruéis, como pequenos dardos envenenados, me deixaram ferida e em carne viva. Eu me vi agarrada a Marco no sofá poído, as lágrimas embaçando minha visão. Porque eles sempre me escolhem. Murmurei em sua camisa macia a familiar dor da solidão, apertando meu peito. Ele se ajoelhou diante de mim, seus olhos refletindo uma preocupação que eu não estava acostumada a ver em adultos. Eles te escolhem porque são inseguros, disse ele suavemente, enxugando gentilmente uma lágrima. Eles querem se sentir poderosos, fazendo os outros se sentirem pequenos. Suas palavras simples, mas profundas, foram um bálsamo suave para meu espírito ferido. Naquele momento, um frágil vislumbre de esperança se acendeu dentro de mim. Talvez, apenas talvez, as coisas estivessem começando a melhorar. Mas a esperança em meu mundo era uma borboleta frágil facilmente esmagada. Então veio Liliana, um pequeno feixe de alegria com olhos que espelhavam os da mamãe. Ela chegou 1 ano depois, mudando subitamente todo o eixo do nosso pequeno mundo. Eu não era mais o centro das atenções. Todo o calor, todo o carinho que eu havia desejado tão desesperadamente parecia evaporar, substituído por uma fria indiferença que me gelava até os ossos. O foco da mamãe se estreitou inteiramente para Liliana, deixando-me à deriva no confuso oceano da infância, completamente sozinha. Quando completei 14 primaveras, aparelhos ortodônticos desajeitados emolduravam um halo de cabelo permanentemente crespo ao redor da minha cabeça, uma manifestação física do nó de insegurança, do tamanho de uma melancia que se apertava em meu estômago. Foi também a idade em que a sutileza da negatividade da mamãe em relação a mim floresceu num jardim de ervas daninhas de críticas e desdém. Tome o dia da foto na escola, por exemplo. Mamãe tirou o dia de folga do trabalho não para mim, mas para se preocupar com as Maria Chiquinhas da Liliana e escolher meticulosamente o vestido brilhante e perfeito. Quando chegou a minha vez, um suspiro pesado de exasperação escapou de seus lábios enquanto ela vasculhava meu armário. Nada decente aqui, ela murmurou suas palavras como um golpe físico. Claro, quando o dia da foto chegou, Liliana parecia uma princesinha irradiando luz do sol, enquanto eu parecia um dente de leão amassado, perdida em sua sombra. Mamãe arrulhava sobre a foto da Liliana, seus olhos brilhando de orgulho, enquanto a minha recebia um olhar superficial e um resmungo de desdém. Marco bendito, seja seu coração gentil, tentou ser a voz positiva em minha vida. Ele me levava para fazer compras, às vezes ajudando-me pacientemente a escolher roupas que realmente se ajustassem e valorizassem minha figura adolescente em desenvolvimento. Um dia depois de um dia particularmente frustrante, cheio de comentários cortantes da mamãe, eu me vi agarrada a ele, a necessidade avassaladora de conforto me invadindo. Papai, a palavra escapou antes que eu pudesse detê-la, um anseio que eu não havia percebido que ainda abrigava. Ele congelou uma expressão de dor cruzando seu rosto gentil. Mamãe apareceu na soleira da porta, seus olhos em brasa com uma fúria gelada. Você tem um pai, Helena. Ela sibilou sua voz cheia de veneno. E acredite, ele não te merece. Suas palavras arderam como um tapa no rosto.
Marco, sentindo a atenção palpável, bagunçou meu cabelo desajeitadamente. Olha, tudo bem, ele murmurou seu próprio desconforto evidente. Não está tudo bem, engasguei as lágrimas brotando em meus olhos. Liliana, que estava assistindo a cena, se desenrolar com uma expressão presunçosa. De repente soltou sua voz escorrendo com falsa inocência. A Helena foi má de novo, papai. Ela pegou meu doce sem pedir. 16 anos. A terra traiçoeira dos primeiros amores das danças desajeitadas sob as luzes do ginásio e de um nó constante de nervos agitando meu estômago. Namorar, no entanto, era um campo minado em minha casa. Mamãe possuía uma habilidade única e devastadora para sabotar qualquer romance potencial antes mesmo que ele tivesse a chance de criar pernas. Pegue o Pedro, por exemplo. Alto, engraçado e abençoado, com um sorriso que podia derreter geleiras, ele era tudo o que uma adolescente poderia sonhar. Depois de semanas de mensagens nervosas e olhares roubados nos corredores, finalmente reuni coragem para convidá-lo para sair. Ele disse sim. A excitação borbulhava em meu peito, um sentimento rapidamente substituído por um pavor corrosivo ao pensar em ele conhecer a mamãe. Na noite do nosso encontro, mamãe entrou em modo de sobrecarga, transformando-se em uma caricatura de mãe zelosa, mas apenas para Liliana. Ela se preocupou com a história de dormir da Liliana, certificando-se de que se estendesse por uma eternidade uma tática de atraso deliberada. Quando Pedro finalmente chegou parecendo adoravelmente nervoso, mas doce em sua camisa de botão, ligeiramente grande demais, mamãe o cumprimentou com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. A Helena nunca arruma o quarto dela, ela anunciou casualmente, como se estivesse discutindo o tempo. Você pode encontrar meias e caixas de pizza sob aquela montanha de roupas. Minhas bochechas queimaram como se estivessem em chamas. Pedro deu uma risada nervosa, mas o silêncio constrangedor que se seguiu se estendeu como uma piada de mau gosto. O resto da noite foi um desastre. Mamãe continuou fazendo comentários sarcásticos sobre meu peso, meu gosto musical questionável, até mesmo minhas aspirações para a faculdade. No final da noite, Pedro praticamente saiu correndo pela porta, deixando-me sentindo como um balão murcho. Meu frágil coração adolescente, machucado e doendo. A história se repetiu com alguns outros caras infelizes depois disso. Cada vez que eu ousava levar alguém para casa, mamãe se transformava em uma mestra de elogios disfarçados e indiretas, sutis cada palavra cuidadosamente escolhida corroendo minha já frágil autoconfiança. Qualquer relacionamento potencial se desvanecia mais rápido do que um foguete molhado. 18 anos. A idade das aplicações para a faculdade, despedidas chorosas mas determinadas, e uma determinação feroz e ardente de me libertar do aperto sufocante da minha infância. O último ano do ensino médio tornou-se meu centro de controle, um plano estratégico meticulosamente elaborado para me lançar em um mundo onde a negatividade da mamãe não pudesse me alcançar. As inscrições para a faculdade tornaram-se minha arma preferida. Passei incontáveis horas curvadas sobre a mesa da cozinha, derramando meu coração e sonhos naquelas páginas brancas e intocadas, cada palavra um testemunho do meu anseio por algo mais. Cada carta de aceitação que chegava pelo correio era uma pequena vitória, um minúsculo fragmento de esperança rompendo a parede imponente que a mamãe havia construído ao meu redor. Claro, ela não facilitou. Quando anunciei minha aceitação em uma universidade do outro lado do estado, sua reação foi uma obra-prima de agressão passiva. Oh, Helena! Ela suspirou, balançando a cabeça com tristeza teatral. Tão longe. Como vamos nos ver? Era uma pergunta carregada de culpa, uma flecha emocional cuidadosamente apontada, mas eu não estava mais caindo nessa. Podemos fazer videochamada, mamãe, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Além disso, existem essas coisas chamadas aviões. Marco, meu sempre solidário Porto Seguro, estava entusiasmado por mim. Isso é incrível, Helena, ele exclamou, me puxando para um abraço apertado. Tenho muito orgulho de você. Suas palavras foram um abraço caloroso em um dia frio. Ele pode não ser meu pai de sangue, mas ele parecia mais um do que o homem que nos abandonou todos aqueles anos atrás. A faculdade foi uma revelação. Cercada por pessoas que não conheciam minha história familiar, finalmente senti que podia respirar. Floresci em um mar de novas experiências, desafiando-me academicamente e forjando amizades que pareciam genuínas e de apoio, um forte contraste com o isolamento que sempre conhecera. 27 anos.
A terra da vida adulta, planilhas intermináveis que nunca pareciam se equilibrar em um pequeno apartamento na cidade que parecia um palácio comparado ao meu apertado quarto de infância. A vida na maior parte era boa. Meu trabalho como economista mantinha meu cérebro em ebulição, e Daniel, meu incrível namorado dos últimos anos, trouxe um calor e risadas para minha vida que eu não sabia que existiam antes. Uma noite com comida tailandesa para a viagem e uma garrafa de vinho barato. Daniel soltou uma bomba. Então, ele disse olhando para mim com aquele sorriso bobo que eu adorava, acho que é hora de conhecermos os pais um do outro. Meu estômago revirou. Conhecer os pais de Daniel foi fácil, uma brisa completa. Eles moravam em uma casa aconchegante com um quintal espaçoso que cheirava a grama recém-cortada e eles me receberam de braços abertos. A mãe dele, Sara, praticamente me sufocou em abraços e o pai dele, Miguel, passou a noite inteira contando piadas que me faziam bufar no guardanapo. Eles eram calorosos, engraçados e genuinamente interessados em me conhecer. Parecia normal, uma palavra que eu nunca usei associar a jantares em família em minha vida passada. Mas a ideia de Daniel conhecer minha bem interessante família me encheu de um pavor profundo. Como eu poderia explicar os anos de negligência emocional, as constantes alfinetadas, a negatividade sufocante que havia corroído minha autoestima por anos? Liliana, sem surpresa, não havia melhorado em nada. Agora uma mestra manipuladora que sabia exatamente como apertar meus botões. Contei-lhe tudo. As brigas, as lágrimas, a maneira como a mamãe havia me minado sistematicamente por anos. Daniel ouviu pacientemente sua mão descansando gentilmente na minha. Helena, ele disse firmemente, seu olhar inabalável. Estou me casando com você, não com sua família. Eles podem ser uma bagagem, mas você é o prêmio. Suas palavras foram um bálsamo para a minha alma, uma declaração de amor que lavou anos de dúvida. Talvez eu pudesse finalmente construir uma família feliz por conta própria. Uma cheia de amor, aceitação e risadas. O tipo de família que eu nunca tive, mas que sempre mereci. Meu estômago se contorceu mais apertado do que um pretzel enquanto eu discava o número de Marco. Era isso. Dia D, para dar a notícia sobre Daniel e o noivado. Oi, Helena, tudo bem? A voz familiar de Marco ecoou pelo telefone. Oi, Marco, eu disse respirando fundo. Preciso te contar uma coisa. Comecei a história contando tudo sobre Daniel, o pedido e o casamento que se aproximava. Houve um silêncio confortável do outro lado da linha. Então, uma risada genuína irrompeu. Helena, isso é fantástico. Estou muito feliz por vocês dois. Suas palavras me envolveram como uma onda quente, aliviando parte da ansiedade que me corroía. Escuta, ele continuou. Você tem que trazê-lo para jantar. Deixe-me conhecer o cara que finalmente te fisgou. Daniel, bendito seja seu coração solidário, estava totalmente a favor. Então, algumas semanas depois, nos vimos estacionando em frente à minha casa de infância, um lugar que ainda guardava uma estranha mistura de nostalgia e pavor. Mamãe atendeu a porta, seu rosto se abrindo em um sorriso surpreso. Helena, você veio nos visitar e quem é esse rapaz bonito? Mamãe, este é Daniel, meu noivo, eu disse oferecendo um sorriso forçado. Daniel deu um passo à frente, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la, senhora Soares. Mamãe sorriu, apertando a mão dele com um pouco de entusiasmo demais. O prazer é todo meu, querido. Então, Daniel, o que você faz da vida? Daniel, alheio à sutil corrente da pergunta da mamãe, lançou-se em uma explicação detalhada de seu trabalho como diretor em uma grande empresa. Marco, sempre o operador suave, intercalava piadas e histórias, mantendo a conversa fluindo. Liliana, é claro, não ia ficar para trás. Ela passou a refeição inteira batendo cílios para Daniel, interrompendo nossas conversas para enchê-lo de perguntas banais sobre seu trabalho e hobbies. Mamãe, sempre a mãe carinhosa para Liliana, bajulava cada palavra dela, um forte contraste com as farpas veladas que ela continuava jogando em minha direção. Helena, querida, ela dizia, sua voz escorrendo com uma doçura falsa. Você realmente deveria pegar algumas dicas de moda da Liliana. Aquele vestido que você está usando, bem, não é exatamente lisonjeiro. Daniel, felizmente, parecia alheio às indiretas sutis, mas eu sabia exatamente o que a mamãe estava fazendo. Ela estava sistematicamente me diminuindo, me fazendo sentir insegura bem na frente do meu noivo. O jantar inteiro pareceu uma performance distorcida. Uma peça onde eu era constantemente lembrada de como eu não era boa o suficiente, não bonita o suficiente, não bem-sucedida o suficiente. Quando a sobremesa chegou, eu estava pronta para sair correndo, gritando. Assim que foi educado, demos nossas desculpas e partimos. No momento em que estávamos seguros no carro, Daniel soltou um longo suspiro. Sua mãe... Ela é uma personagem, não é? Ele disse, um toque de diversão em sua voz. É. Eu murmurei, uma onda de exaustão me invadindo.
Ela pode ser. Ele apertou minha mão gentilmente. Mas ei, passamos pelo jantar certo. Ele estava certo. Passamos. E mesmo com a negatividade da mamãe pairando no ar como um mau cheiro, o simples ato de segurar a mão de Daniel me encheu de uma sensação de força e propósito. Este era meu futuro, um futuro que eu estava construindo com ele, não com minha família disfuncional. O brilho cálido da satisfação pós-jantar pairava no ar, enquanto Daniel e eu nos aconchegávamos no sofá folheando revistas de casamento. Imaginávamos uma cerimônia pequena e íntima em uma vinícola charmosa, cercados pelas pessoas que nos amavam e apoiavam. Era perfeito. Então, na manhã seguinte, o sonho se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Meu telefone zumbiu com o nome de Daniel, seu toque de chamada usualmente alegre, substituído por um toque estridente e insistente que me fez arrepiar. Helena, ele disse, sua voz tensa com uma mistura de raiva e descrença. Temos um problema. Meu estômago revirou. O que há de errado? Ele respirou fundo. Sua mãe. O sangue esvaiu-se do meu rosto. O que ela tinha feito desta vez, Daniel explicou suas palavras, me atingindo como socos. Mamãe, a sempre confiável manipuladora de alguma forma, havia descoberto o número de telefone de seu trabalho e, em vez de uma ligação de parabéns, ela havia desencadeado uma enxurrada de impropérios que fariam um marinheiro corar. Aparentemente, em seu mundo distorcido, eu era o epítome da inadequação. Feia sem graça e sem quaisquer boas maneiras sociais. Mas não parou por aí. Ela até arrastou o papai para isso, desenterrando seu abandono anos atrás como uma arma. Mas a pièce de résistance, ela havia sugerido que Daniel me largasse e se voltasse para Liliana, alegando que minha irmã mais nova era o epítome da beleza e da inteligência. A fúria ferveu dentro de mim, uma raiva quente e venenosa. Como ela ousa tentar sabotar minha felicidade mais uma vez? Daniel, bendito seja seu coração, também estava furioso, mas ele canalizou sua raiva para algo inesperado, um plano. Um plano louco e audacioso, que era igualmente arriscado e emocionante. Vamos expô-la! Ele disse, sua mandíbula apertada. Vamos armar uma armadilha. O plano era audacioso em sua simplicidade. Daniel ligaria de volta para a mamãe, fingiria ser influenciado por suas palavras e marcaria um encontro para discutir essa proposta ridícula. Seu objetivo, gravar a conversa inteira em seu telefone. Daniel fez a ligação, sua voz suave e convincente. Mamãe, completamente alheia à teia em que estava prestes a entrar, prontamente concordou em encontrá-lo para um café. Uma risada nervosa borbulhou do meu peito. Era isso. A operação demolição da mamonha estava em andamento. O resultado era incerto, mas uma coisa estava clara. Eu não ia mais deixar minha mãe ditar meu futuro. Desta vez o jogo estava virando, e eu estava pronta para jogar para valer. Decidi comparecer ao encontro deles disfarçada de estranha. A ideia de confrontar a mamãe, especialmente dessa forma clandestina, me deu arrepios, mas a raiva fervendo dentro de mim, a raiva justa por sua negatividade constante e suas tentativas implacáveis de sabotar minha felicidade, era um poderoso motivador. De volta aos meus jeans confortáveis e uma camiseta puída, escorreguei para um box de canto em um café movimentado do outro lado da rua do nosso local de encontro designado. Óculos pretos grossos empoleirados no meu nariz completavam o disfarce, transformando-me em uma observadora sem descrição. Borboletas dançavam freneticamente no meu estômago enquanto eu observava a mamãe entrar no café, um sorriso triunfante estampado em seu rosto. Ela avistou Daniel na mesa pré-arranjada em uma sala privada, seu sorriso se alargando ainda mais. Era isso. A operação demolição da mamonha estava oficialmente em andamento. Daniel, bendito seja seu coração expert em tecnologia, havia discretamente ligado o gravador de voz em seu telefone. Eu podia ouvir a conversa inteira deles nas imediações. A conversa deles começou inocentemente, Daniel desempenhando o papel do pretendente interessado. Então, mamãe, completamente alheia ao seu dispositivo de gravação, lançou-se em sua diatribe. Você sabe, Daniel, ela começou, inclinando-se conspiratoriamente. Entre nós, a Helena simplesmente não é material para esposa. Meu sangue gelou. A mulher que deveria ser minha mãe, a mulher que deveria me amar e me apoiar, estava falando mal de mim para um completo estranho. Ela é bem um pouco simples. Mamãe continuou sua voz, cheia de falsa simpatia. Nem muito bonita também, se é que me entende. Daniel, para seu crédito, manteve o rosto impassível, apenas acenando com a cabeça e murmurando frases não comprometedoras. Por dentro, eu sabia que ele devia estar furioso. Mas Liliana, a voz da mamãe, caiu para um sussurro conspiratório. Agora essa é uma garota com potencial.
Inteligente e bonita, sabe se portar na sociedade. E a audácia de tudo isso, Liliana, com sua personalidade cabeça oca e completa falta de ética de trabalho, era aparentemente o epítome da elegância e inteligência segundo a mamãe. A conversa continuou uma masterclass em manipulação e engano. Mamãe, cega por suas próprias ilusões, até confessou nunca ter amado meu padrasto, alegando que só havia se casado com ele por dinheiro. A mulher não tinha vergonha. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, mamãe se levantou seu rosto irradiando autossatisfação. Bem, Daniel, foi um prazer conhecê-lo. Pense no que eu disse. Ela ronronou, acariciando a mão dele com uma unha perfeitamente manicurada. Ao sair do café, eu só podia balançar a cabeça em descrença. Então, e agora? Perguntei, minha voz tensa, com uma mistura de descrença e uma estranha sensação de justificação. Daniel me puxou para um abraço, seu toque uma fonte sólida de conforto em meio à tempestade de emoções. Agora, ele disse, sua voz firme com determinação. Nós a expomos. O ar crepitava com tensão naquele fim de semana enquanto eu entrava na minha casa de infância. O sorriso da mamãe era enorme, irradiando uma presunção que me deixava com os dentes cerrados. Helena, querida, você não vai acreditar. Ela jorrou as palavras caindo antes mesmo que eu tivesse a chance de dizer oi. O que é isso, mamãe? Perguntei, já me preparando para outra bomba emocional. Daniel, ela declarou, sua voz escorrendo com uma satisfação doentia, decidiu cair na real. Ele está te deixando e vai se casar com a Liliana. Meu coração deu uma pequena falha, mas forcei um sorriso. Que ótimo, mamãe. Muito feliz por eles. Meu padrasto, bendita seja sua alma, perpetuamente confusa, pigarreou. Deixando-a, mas eu pensei que eles iam se casar Liliana. Liliana, que estava deitada no sofá, como uma gata mimada, bufou uma risada. Aparentemente não, papai. A Helena simplesmente não era boa o suficiente para ele. Chocante. Ignorei o comentário sarcástico dela, meus olhos fixos no rosto triunfante da mamãe. É a hora do show. Na verdade, mamãe, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. O Daniel está bem aqui. Nesse momento, Daniel entrou um sorriso astuto estampado em seu rosto. Sua presença inesperada causou um suspiro coletivo na sala. Oi, pessoal, ele disse, sua voz cheia de diversão. Bem a tempo para um pouco de diversão em família. Ele pegou o telefone e deu o play. A sala caiu em silêncio, enquanto a voz da mamãe cheia de malícia preenchia o ar. A conversa inteira do café se desenrolou, sua diatribe viciosa sobre mim, seus elogios brilhantes para a Liliana, a confissão chocante sobre meu padrasto. A cor esvaiu-se do rosto da mamãe a cada frase que passava. Meu padrasto ficou roxo, sua mandíbula caída de descrença. Quanto a Liliana, sua bravata desmoronou, substituída por um lamento aterrorizado. Quando a gravação terminou, um silêncio mortal desceu sobre a sala. Então meu padrasto explodiu. Sua cobra mentirosa. Ele rugiu, sua voz tremendo de fúria. Você se casou comigo por dinheiro. Todos esses anos. Mamãe, pela primeira vez, em minha vida parecia genuinamente perdida. Lágrimas brotando em seus olhos, mas elas foram ofuscadas pela tempestade que se formava no rosto do meu padrasto. Eu quero o divórcio, ele declarou, sua voz carregada de raiva. Contrate um advogado. A sala implodiu. Mamãe e Liliana caíram em lágrimas. Uma cacofonia de miséria e autopiedade preencheu o ar. Daniel, bendito seja seu coração, parecia tão confortável quanto um peixe fora d'água pego em um furacão. Em meio ao caos, sentia uma estranha sensação de calma. A verdade feia e crua finalmente estava à mostra. Os anos de mágoa não dita a manipulação às mentiras. Tudo se derramou quebrando a frágil fachada de nossa família disfuncional. As semanas seguintes foram um borrão de jargão legal, soluços abafados do meu padrasto e olhares gélidos da Liliana sempre que nossos caminhos se cruzavam no supermercado. Mamãe, a arquiteta de toda essa bagunça, recuou para um apagão autoimposto nas redes sociais. Quanto a mim, senti um estranho vazio. A raiva que me alimentara por tanto tempo havia desaparecido, deixando um buraco que precisava ser preenchido. Uma tarde ensolarada, Daniel me encontrou encolhida no sofá, folheando distraidamente revistas de casamento, que agora pareciam relíquias empoeiradas de uma era passada. Ei, ele disse, sua voz cheia de preocupação. Você está bem? Consegui um sorriso fraco. Sim, só pensando, tudo parece tão diferente. Ele se espremeu no sofá ao meu lado, puxando-me para um abraço reconfortante. É diferente, ele admitiu. Mas diferente pode ser bom. Uma chance de recomeçar, sabe? Suas palavras foram um empurrão gentil na direção certa. Talvez ele estivesse certo.
Talvez o vazio em forma de mamãe em minha vida pudesse ser preenchido com algo novo, algo emocionante. Uma faísca acendeu em meu peito. Então, eu disse, um brilho malicioso em meus olhos. O que você acha de fazermos algo louco? As sobrancelhas de Daniel se ergueram. Louco como o quê? Que tal uma viagem de carro? Sugeri um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Só nós um mapa e a estrada aberta. Sem expectativas, sem prazos, apenas pura aventura. Você me convenceu na viagem de carro, ele declarou. E assim nossos planos tomaram um rumo inesperado. A cerimônia meticulosamente planejada na vinícola transformou-se em uma aventura espontânea de costa a costa. Empacotamos uma van velha, com o essencial muitos lanches, uma playlist incrível e uma cópia bem usada de Na Estrada, e pegamos a estrada sem destino, em mente apenas a promessa de novas experiências e memórias compartilhadas. Um ano depois, Daniel e eu estávamos no altar trocando votos sob um dossel de flores perfumadas. Não foi a cerimônia elaborada que eu havia imaginado, mas foi perfeita. Em vez de uma mãe desaprovadora, meu padrasto, recentemente divorciado e afastado de Liliana, me levou ao altar. As lágrimas em seus olhos eram uma mistura de orgulho e arrependimento. E enquanto ele apertava minha mão, ele murmurou: "Sabe, minha querida, eu sempre soube que você encontraria seu final feliz." A vida após o casamento se estabeleceu em um ritmo confortável. Daniel e eu construímos uma vida juntos, cheia de risadas, amor e as ocasionais aventuras de carro. Meu padrasto tornou-se um visitante regular, nos presenteando com histórias de suas viagens e deixando dicas não tão sutis sobre querer ser avô. Com uma risada eu respondia: "Não se preocupe, você será o melhor vovô de todos." Às vezes os relacionamentos tóxicos em que nascemos precisam ser confrontados, mesmo que seja doloroso. Criar limites saudáveis e escolher sua própria família, as pessoas que genuinamente amam e apoiam você, é essencial para construir uma vida feliz e gratificante. Não tenha medo de se afastar da negatividade e abraçar a possibilidade de um futuro mais brilhante. A verdadeira felicidade reside em construir laços baseados em amor, aceitação e respeito mútuo, não em obrigações de sangue. O que você achou desta história? Compartilhe seus comentários abaixo. E se você gostou desta narrativa, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais histórias cativantes.